A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15. Este é o lema dessa semana que se inicia hoje. E essa palavra é uma palavra que tem me acompanhado durante muito tempo. Nestes meses agora ao menos. Tanto que nós tivemos uma reunião, uma formação de lideranças esses dias pelo Sínodo e tudo online, né? Tudo virtualmente. Eu já canso de ver a tela do computador hoje por conta disso. Mas aquela reunião foi bem interessante e eu fiz um desafio a todas as lideranças do nosso núcleo Canoas que estavam ali. E eu utilizei este versículo, esta palavra. A semente que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Mas como a semente irá cair em boa terra se não tem quem a lance? Quem não a coloque na terra? A primeira pergunta é esta: como a semente vai parar na terra? Uma vez eu ainda pequeno, olhando nos cabos de luz, assim, de energia elétrica na rua, aqueles mochinhos de musgo ou planta que nasce no fio elétrico lá em cima. Daí me contaram uma vez que aquilo lá é os passarinhos que colocam, né? Ou que o vento espalha e se acumula nesses cantos. E isso é interessante porque alguém teve que lançar aquela semente mesmo naquele lugar, mesmo naquela situação. E quem é que lança a semente? Somos nós também. Nós lançamos a nossa semente. Nós lançamos a semente de Deus e nós somos a semente já. Porque depois que a árvore cresce, ela também lança sementes. Que o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome dele e em sua presença que nós realizamos este culto. E que ele possa frutificar nós que somos boa semente, que caímos em terra, em solo fértil também. Nós queremos agora, neste momento, ouvir o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor, e com ele já confessar os nossos pecados. E após... Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sendo por ti, devendo escolher firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Deus de amor, nós que somos teus filhos e filhas, muitas vezes nós somos desobedientes. Em muitas situações na nossa vida nós nos desviamos de Ti, nos afastamos de Ti.
E toda aquela situação que nos afasta da Tua presença, Deus, é o nosso pecado. Sempre que nós fazemos algo de ruim para outra pessoa, todas as vezes que nós temos pensamentos negativos ou rancorosos contra outra pessoa, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós falamos mal de outra pessoa, a caluniamos, fazemos chacotas, estamos pecando. Quando agredimos verbalmente ou fisicamente, estamos pecando. Toda vez que nós destruímos a Tua criação apenas por ganância ou apenas por destruição, nós estamos pecando. Sempre que nós fazemos algo que é contra o Teu Evangelho, a Tua Palavra que é santa, que é viva em nossos corações, nós estamos pecando. Dá, ó Deus, a nós as condições para que neste momento nós consigamos realmente avaliar as nossas vidas. Dá a condição, ó Deus, para que nós possamos rever as nossas atitudes, nossos sentimentos e assim buscar o Teu perdão. E assim buscar a Tua presença para que ela possa nos aliviar do fardo que muitas vezes nós carregamos, que são esses sentimentos negativos, que são esses sentimentos que não nos fazem bem, aqueles sentimentos que nos fazem ter dor no peito muitas vezes. Deus, livra-nos disso, nos dá essa liberdade, desata as amarras do pecado das nossas vidas, ó Deus. Dá a nós a condição para sermos filhos e filhas obedientes, filhos e filhas que andam pelos caminhos que Tu tens preparado para nós diariamente. Dá, ó Deus, essa condição. Olha para nós com toda a Tua misericórdia e graça e dá que nós possamos ser perdoados por Ti neste momento. É isso que nós imploramos, é isso que nós rogamos a Ti neste momento, em nome do Teu Filho Jesus, que na cruz morreu por nós. Amém. João escreve na sua primeira carta: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos que Deus é um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. A todos e a todas que confessaram seus pecados, eu anuncio o perdão que é dado por Deus. Amém. Muito se tem lido, muito se tem ouvido em noticiários, em outros meios de comunicação, o quanto o mundo está sofrendo, o quanto nós estamos sofrendo no Brasil e no mundo inteiro. Essa semana eu tenho uma conhecida minha que mora na Austrália, ela colocou lá uma postagem que estavam em lockdown. E eu pensei, mas agora eles não tiveram em nenhum momento e agora eles têm. Ou seja,
Não há um lugar neste mundo que não está sofrendo. Existem lugares que sofrem mais do que outros. E há sofrimentos que não tem como mensurar, porque o sentimento e o sofrimento de cada um é individual. Mas o que nós podemos e devemos fazer enquanto filhos e filhas de Deus é pedir para que Ele nos dê a sua graça, Ele sustente este mundo e traga a sua justiça. E por isso que nós queremos, em espírito de oração, ouvir e orar o Kyrie eleison. Ainda assim como estamos, curvemos nossas cabeças e oremos. Obrigado, Deus, porque Tu nos convida a estarmos reunidos e reunidas aqui nesta manhã. Te agradecemos porque, por mais sofrimentos que vivamos, nós podemos ter a plena certeza de que Tu estás conosco, nos sustentando. Nós cremos e temos fé realmente que Tu não dá a cruz mais pesada do que nós possamos carregar. Nós acreditamos, a Deus, que mesmo em meio ao sofrimento, que é o próprio ser humano que cria, que somos nós mesmos que criamos muitas vezes os nossos sofrimentos, nós que nos colocamos em momentos e situações adversas, nós podemos confiar que a Tua bondosa mão está sobre nós. Nós podemos acreditar que sim, Tu olha para esse mundo que geme, que chora, que clama por justiça, que clama por saúde, que clama por dignidade. Pessoas que morrem diariamente de tantas formas, situações. Pessoas que estão passando frio. Pessoas que estão morrendo de calor. Pessoas que morrem em filas de hospitais sem atendimento, onde nós temos muitas vezes sistemas de saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo, superlotados. Olha por todo mundo, olha para todas as pessoas que carecem, que imploram pela Tua justiça. E dá, ó Deus, para nós também a Tua justiça, o Teu sustento. Dá a nós, limpa em nós o nosso coração, para que nós também possamos ser agentes da paz, da justiça, que nós também possamos reconhecer esse nosso papel.
nós te pedimos que neste momento de culto, de meditação, nós possamos estar totalmente conectados e conectadas a Ti. E assim, ouvirmos a Tua voz em nosso ser, em nosso íntimo. Que nós possamos ouvir qual é o Teu chamado para nós hoje, o que Tu tens a falar para nós. Dá que o Teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração e mente, para que assim nós possamos ser pessoas atentas e ligadas a Ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nos preparando para a leitura bíblica, ouçamos mais um hino. Sofrem sua dor, ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo para que eu possa ver tua benignidade, tua salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Palavra do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui, palavras do profeta Ezequiel. Como forma de reverência ao Evangelho, convido para ficarmos de pé para fazermos a leitura. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 13. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde
é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui, palavras do Senhor. Comunidade, pode sentar-se. Santo de casa não faz milagre. Verdade, né? Santo de casa não faz milagre. Errado. Está errado? Faz milagre também, sim. Vamos pensar, eu olhei para o Luciano, eu não sei por que eu olhei para o Luciano agora e me veio um exemplo de futebol, né? Só porque a gente conversa muito de futebol, não sei por quê, né? E assim, tanto o Inter quanto o Grêmio aqui mostram que sim, né? A dupla Grenal mostra que santo de casa faz milagre, sim. Quantos jogadores formados na base dos nossos times vão bem e vão para a seleção e afins? Então a gente pode começar olhando pelo esporte que santo de casa faz milagre. Outro esporte que me demonstra isso muito claramente, o vôlei. Alguém aqui acompanha o vôlei? Se alguém acompanha, sabe que o Thales, o líbero da seleção brasileira, ele é de São Leopoldo. Ele é luterano. Ele casou na igreja do relógio, né? E eleito o melhor líbero do mundo, agora na última competição. Ele faz milagres em quadra. E ele é daqui. Ele é da nossa casa. Ele é luterano. Quantas vezes nós nas nossas casas fazemos milagres e nós nem sabemos? Quantas vezes muitas famílias fazem o milagre da multiplicação nas suas casas? Nesse último ano e meio que nós não tivemos culto presencial, mas nós tivemos muitas atividades aqui na nossa comunidade. E quem participa das campanhas e ofertas sabe muito bem do que eu estou falando. Como nós fazemos milagres também. E pessoas da nossa comunidade. Na primeira campanha de alimento, nós arrecadamos mais de meia tonelada, em torno de 650 quilos de alimento. Na segunda foi mais ou menos uns 500, uma meia tonelada, uns 500 quilos.
Na última agora que nós tivemos também aproximadamente isso. E nós auxiliamos muitas pessoas que não têm o que comer através disso. Agora, na última campanha que nós tivemos do agasalho, eu tive a oportunidade de vir aqui fazer os cultos e de não ter espaço para caminhar aqui, porque eu falei para as pessoas assim, vão colocando na frente do altar, porque o altar é o lugar de depositar as doações. Era bonito de ver eu vindo gravar os cultos aqui e tendo que me esgueirar aqui, assim, ó, entre sacolas e sacos com roupas, agasalhos. E certamente isso é milagre. Isso não é em vão. Então sim, gente, santo de casa faz milagre também. Só que Jesus alerta aqui que os da casa muitas vezes não dão bola, né? Jesus, ele quer dizer que um profeta, ele é respeitado por toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Jesus fala isso porque ele não foi respeitado, porque ele não foi considerado um profeta pelas pessoas que estavam lá. Mas por quê? Porque eles viam Jesus não como o Salvador, mas viam como o carpinteiro. As pessoas muitas vezes não reconhecem o que nós somos porque nos rotulam. As pessoas muitas vezes ficam olhando, mas aquele ali é o jardineiro, é o faxineiro, e não enxergam o ser humano que tem por detrás. Aquele ali, aquilo lá é um pedinte, lá, vagabundo, não trabalha. Ele não trabalha porque não quer ou porque não tem condições. Muitas vezes nós rotulamos também. Nós fazemos o que o povo fez com Jesus. Nós olhamos apenas o exterior da pessoa e não a capacidade real dela. E muitas vezes é feito com nós também. Muitas vezes nós somos rotulados. Eu fui discriminado já porque eu tinha cabelo comprido, por exemplo. No meu estágio em 2011, eu fui lá para o interior de São Paulo, lá perto de Campinas, Cosmópolis, a cidadezinha. E teve gente que me criticou e me julgou por eu ter um cabelo comprido. Isto não é coisa de pastor. Pastor não pode ser assim. E eu olhava assim, por que não? E por que não? A pessoa me rotulava como um indigente, uma pessoa má, de má índole, por um cabelo comprido. No final do meu estágio, depois de 5 meses, depois da pessoa me conhecer, ela me convidou. Ela nunca tinha me convidado para nada, para nem ir na casa dela. No último mês que eu estava lá, nos últimos 15 dias, na verdade, que eu estava lá, a pessoa me convidou. Pastorzinho, me chamavam de pastorzinho, daí já, olha a diferença. No início eu era o maltrapilho, era o rebelde, né? E no final eu era o pastorzinho. Pastorzinho, vamos lá em casa jantar. Gato escaldado tem medo até da água fria, né? Então eu fui, mas com os 2 pés para trás, né? E a pessoa olhou nos meus olhos e me pediu perdão. Me pediu perdão por ter me julgado mal. A minha resposta foi: pois é, fulana. É interessante, né, que Deus, ele abre os nossos olhos e nos mostra que não é o meu cabelo que faz os estudos, não é o meu cabelo que traz a palavra, mas é o meu coração, é a minha mente, é a minha conexão com Deus que faz isso. E ela ficou mais envergonhada ainda depois da minha resposta. E eu me senti mal, porque eu não precisava ter falado aquilo, né? Daí depois ainda pedi perdão para ela pelo jeito que eu falei. Mas quantas vezes nós somos enviados e enviadas
Assim como foi Ezequiel também, quantas vezes Deus ele fala no nosso coração para que nós sejamos seus profetas. E nós nos autorrotulamos como impotentes. Não, eu não vou fazer isso porque senão vão falar mal de mim. Não, olha que vergonha, que mico, né? Ficar compartilhando as coisas da igreja. Eu vou dizer assim para vocês. Eu tinha uma certa resistência em ficar enviando mensagens e afins para as pessoas. Porque eu me rotulava que eu era um chato fazendo isso. Eu pensava assim, não, mas eu estou sendo chato, eu estou sendo inconveniente com as pessoas. Eu nem sei se as pessoas querem receber um áudio, um vídeo, uma mensagem. Eu me rotulava como sendo, desculpem a expressão, mas não é nada demais, um pé no saco. Eu me achava isso. Até que eu comecei a fazer, porque eu comecei a sentir cada vez mais forte no meu coração a necessidade de nutrir as pessoas também com a palavra de Deus e não ficar somente guardando isso tudo que eu tenho de conhecimento para mim. Eu estava sendo egoísta, tendo conhecimento, a sabedoria e não transmitindo para as pessoas. E eu comecei então a fazer, a enviar e a compartilhar. E eu tive tanto retorno positivo de que como aquela palavra estava ajudando, e daí que eu percebi assim, pá. E eu achando que eu estava sendo chato. Mas não, eu estava sendo necessário. Porque a palavra de Deus, ela é necessária. Ela não é chata. A palavra de Deus, quando lida de forma prudente, ela não é inconveniente. Ela é alegria. Ela é salvação. Ela dá um sustento para a pessoa que ouve. E por isso, meus queridos e minhas queridas, se Deus chama no teu coração para ser profeta dele, vai e faz. E nós estamos no momento das nossas vidas em que é muito fácil ser profeta de Deus. É só pegar, o meu está ali agora, gravando o culto. É só pegar essa caixinha mágica chamada celular e em 2 toques encaminhar uma mensagem. Ai, mas eu vou estar incomodando. Para de pensar assim, não faça que nem eu, não faça que nem o Pefate. Manda, porque quem não quer não vai olhar, e quem quer vai olhar e vai mudar a vida dessa pessoa. Manda mensagem, liga, seja profeta do jeito que for. Cada um e cada uma de nós pode sim ser profeta e fazer milagres dentro de nossas casas. Se nós fazermos o que Deus nos pede. E como é que a gente vai saber o que Deus nos pede? Cada vez mais indo atrás da palavra, ouvindo, lendo, vendo. Agora, a partir desde o dia 1º de julho, não sei se vocês notaram, mas o pastor aqui está incomodando de novo, né? Brincar agora que eu estou incomodando de novo no grupo da comunidade, que todo dia vai ter um áudio de 3 a 4 minutos ali. É um projeto que nós no Sínodo estamos desenvolvendo, que são as mensagens.com, né? O nosso programinha agora do Sínodo, onde cada dia de segunda a sábado, hoje não tem porque hoje nós temos culto,
mas de segunda a sábado vai ser enviado um áudiozinho pequeno. Esse áudiozinho pequeno, que ele é leve, é fácil de encaminhar, ele pode trazer alegria para alguém. Ele pode mudar a vida de alguém. Por isso que eu digo assim, sejamos nós também sal e luz nesta terra, dando bom dia para as pessoas que passam na rua. Que nós possamos ser sal e luz na terra, ouvindo Deus e fazendo a vontade dEle. Porque Ele está a cada dia conosco, é Ele que está tocando o teu coração, todos os dias. E por mais que nós possamos achar assim, que nós estamos com problemas infinitos, nós temos que lembrar que Deus está conosco. É Ele que nos dá a condição e a sabedoria de como agir. Precisamos nos conectar com esta fonte divina, com esse nosso Criador, meditando, orando, ouvindo a sua voz, porque certamente Ele fará com que nós sejamos pessoas melhores nos nossos dias. Que Deus possa nos acompanhar, que Deus possa nos guardar, nos nutrir com a sua palavra, que vem de formas tão diversas, mas vem sempre em boa hora. E que nós possamos ser profetas, que nós possamos entrar na vida, na casa das pessoas. E quem não quiser receber essa palavra, não tem problema. Nós não precisamos julgá-la. Nós precisamos entender que ela ainda não está pronta para receber. Mas que um dia ela irá receber sim. Porque tudo acontece no tempo, no momento certo, o qual Deus definiu para as nossas vidas. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade,